Oiê! Você aí do YouTube, operador do direito, que quer aprender prática previdenciária, meu objetivo é trazer conteúdo relevante de prática previdenciária. Atuo há 13 anos e lá no YouTube, Vanusa Mendes Profa, todo dia tem conteúdo de qualidade, de excelência e principalmente de atualização, porque essa área muda o tempo todo, tá bom? Qualquer informação a mais que você queira, o link do meu site está aqui embaixo. E aí você vai ficar sabendo de tudo. Vamos lá para o slide? Quero te falar um pouquinho sobre interesse de agir nos benefícios por incapacidade e com fundamento num tema julgado pela Turma Nacional de Uniformização. Bora lá? Pessoal, desde que a gente teve alterações na legislação, quem atua com previdenciário hoje atua principalmente no Juizado Especial Federal, porque a competência da matéria previdenciária foi delegada, foi principalmente colocada para a Justiça Federal. Isso com a reforma da Previdência e antes, até um pouco antes, com a Lei 13.876. Então, hoje, se você pegar o artigo 109 da Constituição, você vai ver lá que a competência da matéria para a Justiça Comum só em alguns casos. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a atuação nossa maior é no juizado e por isso é importantíssimo conhecer o que decide, como entende a Turma Nacional de Uniformização. E nós temos um problema sério naquele cliente que não pediu prorrogação. A gente já ajuizava a ação direto, sem prorrogação mesmo, vamos para o judiciário, porque ali já há interesse de agir. E aí, infelizmente, a TNU, nesse tema que está na tua tela, decidiu que não é bem assim a coisa. Mas o meu objetivo com o conteúdo do YouTube é um conteúdo mais especializado. Eu vou te contar de onde veio isso para chegar no que temos hoje. Diferente do Instagram, que é um conteúdo mais rápido, aqui, quem vem aqui é qualificado, quer um conteúdo mais denso, quer qualidade, quer saber as coisas, não está só procurando uma coisa rápida. Então vamos comigo. Vai ser rápido, mas vai ser objetivo com tudo que você precisa para entender essa questão. Nós temos lá atrás, pessoal, um entendimento já de que você não precisaria exaurir via administrativa. Quer dizer isso? Você não precisa passar por todos os recursos. Não. Fez o requerimento. Houve indeferimento, já há interesse de agir. Só que lá atrás havia um entendimento, aí na súmula do STJ, que se fosse uma ação acidentária, aquela ação que está ligada ao trabalho, seja por um acidente típico, seja por uma doença do trabalho, seja por uma doença ocupacional, e aquelas questões adjacentes que estão lá a partir do artigo 19 da 8.213, tudo aquilo ali ensejava direto uma ação judicial, não precisaria passar pela via administrativa, mas é antigo, 93, já tem 30 e uns quebrados aí, certo? Esse entendimento foi morrendo com o passar do tempo. E aí, a gente tinha aqui, por exemplo, uma jurisprudência do TRF, coloquei uma só a título de exemplo, em matéria previdenciária, não postulação administrativa do benefício, não impede a propositura da ação. Mas a gente está falando aqui de 2009. Muitas coisas aconteceram, essa discussão tomou forma na via judicial. E aí a gente tinha lá no STJ, só para você entender, não precisa nem... que havia lá uma parte do STJ, né, que entendia de uma forma e havia outra parte que entendia de outra forma. Uma parte lá entendia, a parte do STJ entendia que dispensava o prévio requerimento. A outra parte que era imprescindível o prévio requerimento. Em 2014, nós tivemos uma questão forte que chegou ao STF, que é a questão do interesse de agir. Se você atua na área ou se você vai atuar, você vai perceber que até hoje nós temos celeuma com vários pontos em relação a interesse de agir. Interesse de agir, condição da ação lá do CPC 2015, artigo 17, né? Eu tenho que ter legitimidade e interesse de agir. Eu tenho que provar que para movimentar a máquina do judiciário, eu tenho não apenas legitimidade, não apenas sou legítimo para pedir, mas eu tenho que ter um interesse, eu tenho que ter um fundamento para o meu pedido. Eu tenho que provar uma resistência, né? Há uma resistência ao meu pedido, né? A pretensão resistida. E aí dizia o seguinte, a tese que foi firmada lá no STF. O interessado requereu administrativo benefício, mas foi negado. Pronto, já há interesse de agir, certo? Por exemplo, foi concedido, mas não foi reconhecido lá um tempo especial. Posso mover uma ação para reconhecer todo o tempo ou fazer uma revisão? Pode. Posso receber enquanto isso? Posso. O que mais? O interessado requereu,
benefício. Mas o INSS não deu uma decisão em um prazo de 45 dias. Já há um interesse de agir? Já há um interesse de agir. Veja, esse ponto hoje está um pouco relativizado. O prazo de 45 dias, ou seja, eu fiz um requerimento, o INSS não concedeu nos 45 dias, não analisou o meu requerimento no 45 dias. Por que está relativizado, apesar de ser uma decisão do Supremo? Porque a sociedade está evoluindo e nós passamos por muitos problemas recentes aí que causou uma fila enorme no INSS. Então, nem todo juiz, nem todo TRF, não há um entendimento pacífico se esse prazo se mantém. Já há lugares que acham que 6 meses é um prazo mínimo. Por que eu estou te falando isso? Porque o operador do direito é aquele que está sempre em consonância com a mudança que está acontecendo na sociedade, que está acontecendo o judiciário vai acompanhar isso. Passamos por uma pandemia, o tempo ficou menor, tivemos uma reforma, e aí teve uma fila enorme, e então esse prazo está sendo relativizado. Agora, o interessado não requereu administrativo o benefício, mas é notório que sobre essa matéria o INSS já pensa contrário. Vou te dar um exemplo, a revisão da vida toda. Apesar de muito juiz estar exigindo o prévio requerimento, está em desconformidade com o que diz o tema 350, tá? Inclusive, alguns enunciados já começam a ser nesse sentido também, que dispensa o prévio requerimento, tá? Só que lá no mesmo tema 350, quando era para revisão, restabelecimento, manutenção de benefício concedido, poderia já ajuizar direto a ação. Olha, o benefício cessou, eu vou pedir o restabelecimento. Posso? Posso. Segundo o STF, eu posso. Mas, infelizmente, a gente teve um instituto que tomou forma, que foi o Instituto da Alta Programada. Quando o benefício é concedido hoje, já está na legislação, começou lá em 2006 com um ato administrativo, evoluiu para uma alteração no decreto 3.048, o decreto é o regulamento da Previdência, tá? Também permitindo que a avaliação pericial estipulasse um prazo para a recuperação dessa pessoa. Até que a gente teve aí um RESP, né, dizendo que o procedimento autoprogramada não era constitucional, não era legal. Lá em 2017, o STJ passou a entender que não poderia, né, teria que ter uma perícia de saída. Olha lá, o procedimento autoprogramada em que a autarquia previdenciária, ao conceder benefício de auxílio-doença, fixa previamente o prazo para o retorno do segurado à atividade laborativa, a míngua de nova perícia não encontra respaldo na legislação. Era ilegal. Mas, obviamente, que aí tudo vai se dando um jeitinho e o legislador, então, acrescentou lá no artigo 60 da 8.213, lá em 2017, que quando não há prazo fixado na perícia, o benefício cessa em 120 dias. Ou seja, o perito pode hoje estipular um prazo. Hoje não, desde 2016, estipular um prazo mínimo para esse benefício, para a duração desse benefício. Mas e aí, no caso que tenha lá a fixação do prazo e o segurado não concorda com o final, ele está incapaz ainda. Então, cabe ao segurado entrar no meu INSS e pedir a prorrogação do benefício. A questão, então, chega na TNU com relação ao pedido de prorrogação. Caramba, o cliente não pediu prorrogação. E aí? Tem interesse de agir para uma ação? E a TNU, depois de uma discussão, né, longa, ela concluiu que para ter interesse de agir para a propositura de uma ação judicial, é preciso, é necessário, é imprescindível que a pessoa tenha feito o pedido de prorrogação primeiro e o INSS, então, indeferiu. Se a pessoa não pediu prorrogação, ela tem que pedir, no mínimo, uma reconsideração aí, ou que seria por uma revisão administrativa, por um recurso, e só então ter interesse de agir para propor uma ação judicial. E é por isso que quando o cliente procura e ele não fez o pedido de prorrogação, para você evitar de perder aquela DER anterior, a ideia é pedir uma revisão, explicando para o INSS que essa pessoa continua incapaz, que ela não obteve melhora. Paralelamente a isso, é possível fazer um novo requerimento, um novo agendamento de benefício por incapacidade, aguardando a decisão da revisão ou do recurso, para eventualmente buscar esses atrasados entre a cessação do benefício e uma nova implantação, caso tenha ocorrido. Então, não dá mais para judicializar algo sem o pedido formal lá no meu INSS de prorrogação. Conteúdos aqui semanais, tá? E ó, já entra aqui no site aqui embaixo,
Vem comigo fazer a imersão em prática previdenciária. Você tem medo de atuar, atua sem segurança, não está tendo resultado? É a tua oportunidade de fazer a imersão dia 19 de agosto. E fica ligado nos meus cursos, todos eles na página Vanusamento Professora, tá aqui embaixo a página da descrição desse vídeo, tá bom? Obrigado pela companhia até aqui. Se puder me deixar uma mensagem, vou ficar feliz. Tchau!